não existe politicamente correto. Basicamente, a filosofia dele é contra a cultura woke. Bem, ele vai perdendo, né, a sanidade mental dele. Cada vez mais ele vai ficando mais louco. Parecido. Ele chega ao ponto, assim como todo louco de literatura e filmes, etc., de achar que ele é o próprio Napoleão. Ó, Oi, eu eu? sou o Lohan, e hoje nós vamos falar de Quincas Borba. Quincas Borba ele é um personagem que aparece no livro Memórias Póstumas. Mas aqui o nosso protagonista é Rubião. Que o livro começa com o Rubião super feliz, em uma mansão, bebendo champanhe, porque a irmã dele não casou com Quincas Borba. E você fica se perguntando por que ele tá feliz por isso? Esse quebra-cabeça tá muito confuso. E daí o livro te traz um flashback. Quincas Borba ele tá bem velhinho e o Rubião tá cuidando dele nesses últimos dias de vida dele. Eles estão morando juntos, eles inclusive têm um cachorro, e o nome desse cachorro também é Quincas Borba, eles batizaram ele também de Quincas Borba. E Quincas Borba ensinou a Rubião a sua filosofia de vida. E basicamente a filosofia dele, né, a filosofia que ele também já tinha ensinado para Brás Cubas, é o humanitismo, é que não existe politicamente correto. Basicamente a filosofia dele é contra a cultura woke. Mentira, que nessa época nem existia. Mas a filosofia dele é que se o homem deseja alguma coisa, ele vai conseguir essa coisa. Independente de ética, de moral, de religião, de qualquer meio, ele vai conseguir. E que isso é bom, isso é da natureza dele. E para exemplificar essa filosofia dele, ele traz uma alegoria, que é muito conhecida, a alegoria das batatas. Senta que lá vem a história. Que é um campo de batatas e duas tribos. Ao redor dessas duas tribos existem montanhas e além dessas montanhas existem mais batatas. Só que essas tribos elas precisam brigar para que uma delas consiga as batatas para que ela possa atravessar a montanha e conseguir o seu sustento de mais batatas. Se essas tribos chegarem em um acordo pacífico, aí não vai ter nutrição suficiente para as duas tribos morrem e ninguém chega além da montanha, ninguém sobrevive. Então ele explica que nesse caso a paz, ela é a destruição das duas tribos. E Quincas Borba, certo dia ele fala, olha, eu vou para minha cidade natal, mas eu vou voltar. E daí ele vai, fala que vai resolver umas coisas, ele vai e ele manda uma carta para Rubião. E quando o Rubião lê essa carta, ele fala: meu mestre está com uns parafusos a menos. Porque na carta, ele fala que ele é a reencarnação do Santo Agostinho. Ele fala que ele é um profeta, ele fala que o humanitismo vai virar uma religião. Ele explica tudo aquilo que ele tinha explicado para Brás Cubas. O Rubião esconde essa carta. Ele fala: o pessoal vai dizer que meu mestre está louco. Ele esconde a carta. Quincas Borba não volta da sua cidade natal, ele acaba falecendo. Morreu agora, agorinha, agorinha. O Rubião, muito triste com a notícia, pega o cachorro que eles criavam juntos e leva pra uma comadre dele. Fala: olha, você gosta de bicho, você tem um monte de bicho, fica aí com esse cachorro também. E volta pra casa. Chega na casa dele um advogado. E esse advogado fala pra ele: olha, Kim Casual faleceu e ele deixou a herança toda dele pra você. Como você é discípulo dele, ele deixou tudo pra você. Eu sou rica! Eu sou rica! E é por isso que ele tá feliz de que a irmã dele não casou com Ken Borba, que aí se ela tivesse casado, a herança seria pra ela. E daí ele fica muito feliz com essa herança. Mas nessa parte eu fiquei me perguntando: Brás Cubas também não foi discípulo de Quincas Borba? Por que ele não recebeu nada? Vamos rever isso aí. Bom, Quincas Borba recebe essa herança, só que tem uma condição para essa herança, que é o cachorro. Ele precisa cuidar do cachorro. Então ele volta na comadre dele, pega de volta o cachorro, e daí ele decide ir para o Rio de Janeiro, a corte, né, como eles chamam no livro. E quando ele tá no caminho, ele conhece um casal, seu Palha e a sua esposa, Dona Sofia. E ele conta a história dele pra esse casal. Palha fala pra ele: olha, não conta pra ninguém que você recebeu esse dinheiro. E nessa hora, eu não sei porquê, mas isso me lembrou muito a história do filho pródigo. Ele sair da cidade dele, receber uma herança, ir pra cidade grande. Me lembrou isso. Talvez por conta daquele desenho, daqueles desenhos bíblicos que passavam na Record, porque eu acho que os amigos dele
do filho pródigo falou a mesma coisa que o Palha falou. E ganhar uma fortuna. Isso é muito dinheiro? Você podia viver melhor com isso por muito tempo. Rashid, você não vai se divertir com o dinheiro dele. Ele vai investir. Ele fica muito amigo do casal, especialmente de Sofia. Ela manda morangos pra ele, eles olham as estrelas, enfim. E numa noite ele se declara pra ela e ela repreende ele, afinal de contas, ela é uma mulher casada. Rubião e Palha viram sócios. E Rubião, ele vai ficando e Rubião vai ficando cada vez mais pobre, e o Palha vai ficando cada vez mais rico, né? Porque o Rubião, ele não sabe fazer negócios. Ele não sabe fazer negócios, ele sai dando dinheiro a todo mundo que pede, enfim. E somos apresentados a mais personagens. Sofia tem mais um pretendente amante, Carlos Maria. Carlos Maria, ele também quer ser pretendente dela, também se faz uma declaração. E a declaração dele, eu particularmente achei mais bonita a declaração dele. Então, eu até anotei pra eu ler pra vocês. Ele diz assim: o mar batia com força, é verdade. Mas o meu coração não batia menos rigidamente. Com esta diferença, que o mar estúpido bate sem saber o porquê. E o meu coração sabe que batia pela senhora. Vocês ficaram tocados também? Mas ela também repreende ele. Porque, afinal de contas, ela é uma mulher casada e muito bem casada, com Palha. E, como eu falei, somos apresentados a mais personagens. Um comandante e sua filha. A filha desse comandante, ela é uma solteirona de 40 anos, que está em busca ainda de um marido, né? Ela vê em Rubião esse marido, né? Só que ele não quer papo com ela. Por fim, ela encontra um noivo, eles ficam noivos, só que o amor não é pra todos, gente, porque 3 dias antes do casamento, ele morre. Somos apresentados também a Dona Fernanda e seu esposo Teófilo. Teófilo é um político. E Dona Fernanda, ela é metida a Cupido. E ela vê o Carlos Maria e faz o seu trabalho de Cupido para que ele se case com a prima de Sofia. E a pergunta que fica: será que ele vai ser fiel à prima? Se ele já queria começar um relacionamento com traição? Fica aí. E também somos apresentados a um jornalista, Camacho. Esse jornalista, ele quer que Rubião entre na política. Mas Rubião não quer saber de política. Rubião, em um dos eventos livres, ele salva uma criança de ser atropelada por uma carruagem. E esse evento, ele sai nos jornais, todo mundo quer ser amigo de Rubião, ele dá autógrafo, ele se torna uma estrela no Rio de Janeiro. Bom, como eu falei pra vocês, Rubião vai ficando cada vez mais pobre. E também, ele vai perdendo, né, a sanidade mental dele. Cada vez mais ele vai ficando mais louco, parecido com o mestre dele, Quincas Borba. Ele chega ao ponto, assim como todo louco de literatura e filmes, etc., de achar que ele é o próprio Napoleão. Eu? Eu sou Napoleão Bonaparte. Ao ataque, meus soldados! Temos que tomar essa coluna de uma vez por todas! E daí ele pede para que o barbeiro corte o cabelo dele igual de Napoleão, faça a barba dele igual de Napoleão, e ele sai na rua e dá discursos e tudo mais sobre a guerra. E Ao ataque, meus soldados! Ainda estão dormindo! Vamos todos, acordem! as pessoas ficam vaiando ele, zoando ele. Inclusive as crianças. Inclusive a criança que ele salvou. Por isso, não salvem as crianças. Brincadeira. Bom, ele vai ficando cada vez mais louco. Os amigos todos abandonam ele. E o Palha interna ele em uma casa de saúde. Para baixar de vocês não dizer que ele internou num hospício, né? Ele fala casa de saúde. E Rubião foge dessa casa de saúde, pega o cachorro e volta para sua cidade natal, para Barbacena. E nessa cidade começa uma tempestade com muita chuva, muito trovão, muito relâmpago, muito tudo. E daí ele morre e o cachorro morre também. Ele morre liso, leso e louco, gritando: ao vencedor, batatas! Olha, eu particularmente eu gostei do livro, mas eu esperava mais. Por quê? Porque quando você está escrevendo uma história, nada você coloca por acaso, né? E a riqueza do Rubião, ela era muito associada ao cachorro.
Então, eu já imaginava que ele ficaria pobre em algum momento, como eu falei pra vocês. Essa história me lembrou muito Filho Pródigo. Mas eu imaginava que seria relacionado ao cachorro. Que iriam sequestrar o cachorro, ou que iriam matar o cachorro. E daí sim ele ia ficar louco e ia perder tudo. Eu imaginei. Mas essa foi a expectativa que eu coloquei. Então, eu super recomendo o livro pra todo mundo. Leiam e tirem suas próprias conclusões. E se você chegou até aqui no vídeo, comenta ao vencedor batatas. E manda esse vídeo para aquele seu amigo que ama batata frita, ou ama batata cozida, ou ama batata cozida, batata assada, batata frita, todo tipo de batata, purê de batata, ou até para aquele seu amigo que não gosta de batata. Eu particularmente não conheço ninguém, mas você pode conhecer. Manda para ele também. E tchau. Oi, eu sou o Lohan. E hoje nós vamos falar de... Eita, eu botei de cabeça baixa. Ai. Ai, eu tô tossindo igual um fumante. Ai, meu Deus.